A cada dia 50 milhões de células morrem no nosso corpo e novas 50 milhões estão ativas a cada dia. A cada dia coisas novas acontecem em você. Isso só por falar do aspecto biológico, mas já imaginou no aspecto emocional como o nosso humor muda? Como a gente muda? Meu Deus do céu! Tem dia que para você o céu está lindo, maravilhoso. Tem dia que o céu está do mesmo jeito fisicamente, mas para você o céu enegreceu. Tem dia que você amanhece sorrindo com a vida, e quando está apaixonado, quando está amando, aí sim, aí o respirar é bom, o cantar é bom, não é verdade? O fazer a comida é melhor ainda. Mas tem dia que o seu humor muda, principalmente quando os seus hormônios mudam um pouquinho. As mulheres bem conhecem o que eu estou falando, não é verdade? Se bem que tem muitos homens também mal-humorados, de quando em vez eles pegam uma onda de mau humor, que Deus tenha misericórdia. Não é? Como nós mudamos o nosso humor. Se o nosso humor muda, muitas vezes as nossas convicções também mudam. Quando nós estamos sofrendo alterações do nosso hormônio, nos nossos hormônios ou dos nossos humores, muitas vezes sofremos alterações nos nossos amores, porque nós muitas vezes dizemos: eu não estou sentindo mais que amo do mesmo jeito que amava, eu não estou sentindo que você se preocupa comigo, eu não estou sentindo que você está preocupado ou dando atenção a mim. Muitas vezes somos assim, nos sentimos sozinhos, às vezes cercados de pessoas, e muitas vezes estando sozinhos nos sentimos arrodeados de pessoas, mesmo sozinhos. Como o nosso humor muda. E se o nosso humor muda, e as nossas verdades são construídas dos nossos humores, então aí está um risco muito grande, porque muitas pessoas constroem suas verdades de acordo com o que sentem, não é verdade? Dizem assim, eu sinto que amo, e pronto, eu sei que amo porque eu sinto. Aí quando o sentimento muda, diz: bom, agora eu não sinto mais. Que verdade é a que você vive, que é tão vulnerável ao seu humor, que é tão vulnerável às mudanças do seu organismo? Muita gente constrói suas verdades dos seus sentimentos, constrói suas verdades das suas emoções, constrói suas verdades das suas sensações. Muita gente diz: eu só acredito no que eu sinto, não é verdade? E tem muita gente que diz como Tomé: eu só acredito se eu botar a mão. Se eu não tocar a mão na sua mão, e não tocar a mão no seu lado, e não ver ali a marca da flecha que foi colocada nele, se eu não fizer isso, eu não acredito nele. Muita gente só acredita em Deus se Deus provar alguma coisa para ele. Muita gente só acredita em Deus se tiver uma prova inquestionável, uma prova material, uma prova indiscutível. E o universo inteiro está provando o tempo inteiro que Deus é Deus. O universo inteiro proclama a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem nem fala. Está no Salmo 19. Deus não muda, mas nós mudamos. E esta manhã você está aqui para que você entenda uma coisa, para que você perceba que apesar de você ser vulnerável, apesar de você mudar tanto, apesar de você muitas vezes usar os seus sentimentos para aferir suas verdades, há uma coisa que isso demonstra em você, há uma coisa que isso constata em você, é que você precisa de verdades estáveis, você precisa de convicções que não mudem nem oscilem com os seus humores, você precisa de firmar a sua vida em valores e princípios que não sejam tão vulneráveis e não sejam tão mutáveis quanto as suas emoções. Nós precisamos de convicções. Nós precisamos de convicções, porque sem as convicções muitas vezes nos perdemos da vida, nos perdemos das emoções, nos perdemos dos sentimentos e nos relacionamentos. Por isso, nós precisamos de um Deus que não mude.
E o Deus eterno se revela em Malaquias capítulo 3, versículo 6, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Diga isso comigo: eu, o Senhor, não mudo. Diga outra vez: eu, o Senhor, não mudo. Por que que precisamos disso? Porque nós mudamos. E se nós mudamos, nós precisamos nos segurar em alguma coisa que não mude, em alguma coisa que não oscile, em alguma coisa que não tire o nosso chão. E não é o que acontece quando às vezes amamos alguém e esse alguém nos deixa, nos rejeita de algum modo. Muita gente diz assim: o meu chão sumiu, não é? Fulano tirou o meu chão. Você não consegue ir a lugar nenhum se não tiver apoio para os seus pés. Você não consegue fazer coisa alguma se não tiver um ponto de apoio. Portanto, mesmo que a gente seja vulnerável, mesmo que a gente mude, a gente precisa de coisas imutáveis. A gente precisa se sustentar em coisas que não mudem, porque nós mudamos. E quando mudamos, nós demonstramos e vivenciamos e constatamos a nossa própria fragilidade. É assim que funcionamos, Marcílio. Muitas vezes temos tantas convicções no coração, e às vezes porque mudou alguma coisa no nosso corpo, nos sentimos frágeis, vulneráveis, e às vezes até abandonados. Precisamos de um ponto de apoio, precisamos de convicções que sejam imutáveis, precisamos de coisas que sejam firmes, para que nelas nos sustentemos, para que nelas possamos confiar. E quantas vezes tem pessoas que estão aqui nesta manhã e outros nos ouvindo na internet e sofrendo em seus corações porque disseram assim: eu confiei na palavra de alguém, e porque confiei, me entreguei, e porque me entreguei, me doei, achei que seria protegido ou protegida, guardado ou guardada, e esse alguém falhou, e com a falha dele minha vida foi de ralo abaixo. Não é verdade? Quantos sofrem porque disseram assim: eu confiei em alguém, e esse alguém mudou, esse alguém tirou-me o chão, tirou-me o tapete. Jesus foi vendido, foi traído porque confiou em alguém? Não, ele sabia quem era Judas, ele sabia que seria traído. Portanto, você vai aprender hoje que você precisa de alguma coisa imutável, e a mais estável de todas as coisas é o nosso Deus, um Deus que não muda. Um Deus que não muda por algumas razões. E eu quero que você leia comigo essa primeira frase bem forte: eu tenho um Deus que não muda nos seus atributos. Diga isso bem forte: eu tenho um Deus que não muda nos seus atributos. Mais uma vez, só as mulheres. Mais forte, só os homens. Eu tenho um Deus que não muda em seus atributos. Todo mundo bem forte: eu tenho um Deus que não muda em seus atributos. Os meus atributos podem me trair, as minhas emoções podem me enganar, os meus sentimentos podem falhar, os meus sentimentos podem me mostrar contradições, mas o meu Deus não muda. Eu tenho um Deus que Ele não muda, Ele é imutável. Por isso Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda, mesmo que pessoas mudem. Ele não muda, mesmo que as marés mudem. Ele não muda, mesmo que a vida oscile. Ele não muda. Ele não muda dos seus atributos, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele não muda porque Ele é de eternidade a eternidade. Do começo de todas as coisas ao fim de todas as coisas, Ele permanece o mesmo, Ele permanece fiel, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Onipotente, Ele é o Onisciente, Ele é o Onipresente, Ele é o Deus Santo, Criador, sustentador de todas as coisas, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Deus Santo, Santo,
Santo, Santo. Ele é o Deus eterno, Ele está assentado num alto e sublime trono, mas é aquele que também atenta para o humilde e contrito de coração. Ele é o Deus justo, misericordioso, bondoso. Ele é Senhor e Salvador. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a porta, Ele é a luz do mundo, Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão da vida, Ele é a vida eterna, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é, e glória a Deus por isso. Aleluia! Porque eu tenho um Deus que Ele é, e eu nem sempre sei o que eu sou. Não é verdade? Muitas vezes você diz: não me reconheço nisso. Muitas vezes você faz uma coisa e diz: rapaz, não era isso que eu queria fazer não, e fez. Muitas vezes você diz uma coisa e diz: não era isso que eu queria dizer não, e disse. Pois o nosso Deus não muda nos seus atributos. Pode passar o céu e a terra, Ele continua o mesmo. Ele é o Deus que não muda nos seus atributos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Os seus atributos são imutáveis, são invariáveis, e portanto nele, somente nele e somente nele eu posso confiar inteiramente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque a palavra de Deus diz acerca deste Deus a quem servimos, em Tiago capítulo 1, versículo 17, leia comigo, bem forte esse texto, o que é que diz? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Que bolada medonha, né? Repete a última frase comigo, escuta só, eu vou ler até uma parte, quero que você repita comigo só de onde eu disser. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E o Pai das luzes é aquele o quê? Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nem sombra de mudança Ele tem. Ele não muda em nada, não varia em nada, não oscila em nada, não é estável em nada. Ele é absoluto, e aquele que é absoluto é o único que pode sustentar todas as coisas, porque somente o absoluto sustenta todas as coisas. Somente o absoluto, Arribas, é o que estabelece a relatividade. Somente o absoluto é o parâmetro para que haja relatividade. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O nosso Deus é um Deus que não muda nos seus atributos, mas é um Deus que não muda nos seus, diga comigo, é um Deus que não muda nos seus planos. Diga bem forte: eu tenho um Deus que não muda nos seus planos. Outra vez: eu tenho um Deus que não muda nos seus planos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós mudamos tanto de planos. Tem hora que planejamos uma coisa aqui, mais tarde já mudamos de ideia. Tem hora que fazemos um projeto lindo de viagem, aí termina mudando. Os nossos planos às vezes são mirabolantes, são espetaculares. Os nossos planos parecem que somos os únicos no universo. Os nossos planos parecem que vão nos dar a sustentação da vida inteira. E muitas vezes os nossos planos falham, os nossos projetos falham, nossas expectativas falham. E nós temos um Deus que não muda nos seus planos. Diga isso comigo: eu tenho um Deus que não muda em seus planos. Outra vez: eu tenho um Deus que não muda em seus planos. Ainda que eu mude de plano, ainda que eu mude de ideia, ainda que eu mude de opinião, ainda que eu mude de credibilidade, ainda que eu mude da minha emoção, eu tenho um Deus cujos planos são maravilhosos. Eu tenho um Deus que não muda nos seus planos, e em Jeremias 29:11 diz isso, eu quero que você leia:
Deem forte comigo. Jeremias 29:11. O que é que Deus está dizendo? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e não de mal. Você é capaz de dizer aleluia? Eu sei que você é capaz. Agora escute, esse é o plano de Deus para você. Esse é o plano e o pensamento dele para você. Eu não sei o que você pensa de você, mas eu sei o que Deus pensa de mim. Eu sei o que Deus pensa de você, e eu sei quais planos Ele tem para você. Repita comigo, disse o Senhor: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que plano Ele tem. Então me invocareis, passareis a orar e a mim buscar, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele sabe que plano tem para você, mesmo que os seus projetos, mesmo que seus sonhos muitas vezes tenham sido frustrados, mesmo que suas expectativas muitas vezes tenham ido de ralo abaixo por causa da nossa estrutura, mas Ele, somente Ele, tem um plano que não muda a seu respeito. Portanto, filho, se você está triste porque algum projeto seu falhou, se você está abatido porque alguma expectativa sua falhou, se você está chateado porque amigos que deram a palavra a você falharam, não cumpriram, não realizaram o que prometeram, Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para você, Arribas. Ele tem um plano para você, Kelton. Ele tem um plano para você, Denise. Ele tem um plano para você, Lana. Ele tem um plano para você, filho. Ele tem um plano, e Ele não muda nesse plano. Ainda que você falhe, ainda que você tropece, ainda que você se machuque, ainda que você caia, ainda que você lambuze seus pés de lama, ainda que aconteça qualquer coisa, Ele tem um plano para você, e Ele não abre mão de você. Por isso a palavra de Deus diz: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí para mim. Você não tem como fugir do plano de Deus, porque Ele ama você, Ele se preocupa com você, Ele não está zangado com você, Ele não está chateado com você, Ele não quebra a palavra, mesmo que você tenha quebrado sua palavra. Ele não quebra as promessas, mesmo que você tenha quebrado promessas. Ele não quebra os acordos, mesmo que você tenha quebrado algum acordo. Ele não muda nos seus planos. Por isso eu louvo esse Deus que não muda nos seus planos. Aleluia! Ai, que coisa mais linda! Ele me trouxe aqui para dizer ao meu coração: Teste, eu não mudo os meus planos que tenho a seu respeito. Ele te trouxe aqui para dizer-te uma coisa: ainda, escute bem o que eu estou lhe dizendo, ainda que todas as circunstâncias mudem ao seu redor, o plano de Deus se cumprirá na sua vida. Aleluia! Porque as circunstâncias podem parecer barreiras, as portas podem se fechar, mas eu tenho um Deus que abre e ninguém fecha. Eu tenho um Deus que fecha e ninguém abre. Eu tenho um Deus que não permite que o maligno me toque. O maligno pode fumaçar,
pertinho de mim. Pode fender a enxofre, se é que ele tem enxofre. Pode rugir e bramar como um leão, mas não vai me tocar, não vai encostar um dedinho em mim, porque eu sou propriedade do Deus vivo. Porque eu fui comprado, não com prata, nem com ouro, nem com pedras preciosas. Eu fui comprado pelo preço da cruz, pelo sangue precioso de Jesus. Este preço ninguém no universo pagaria. Este preço ninguém no universo teria como pagar. Mas Ele pagou por mim. Portanto, os planos dEle não mudam a meu respeito. Aleluia! Então você hoje vai sair daqui com essa convicção: Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, e Ele diz na sua palavra, que Ele zela por sua palavra para cumprir, porque o Deus a quem eu sirvo, é um Deus que não muda nas suas promessas. Diga comigo: eu tenho um Deus que não muda em suas promessas. Diga mais forte: eu tenho um Deus que não muda em suas promessas. E sabe por que Ele não muda nas suas promessas? Porque quando Ele dá a palavra, Ele não volta atrás. Você já ouviu muito esse conceito: homem tem que ter. Já ouviu isso, não já? Então repita: homem tem que ter palavra. Palavra dada é prego batido e ponta virada. Você já ouviu isso? Já. Quando alguém dá a palavra, não disse? Disse. Não falou? Falou. Mas muitas vezes muda. O cara dá a palavra aqui, ali na porta já muda. Como nós somos vulneráveis, como nós somos instáveis, como nós somos fúteis e vulgares às vezes nas nossas palavras, porque às vezes a nossa palavra não nos sustenta, mas Deus não muda nas suas promessas, porque a sua palavra não volta vazia. Diga comigo isso: Deus não muda nas suas promessas, porque a sua palavra não volta vazia. Em Isaías 55:11 diz isso, que eu quero ouvir bem forte dos seus lábios. O que é que diz? Será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Você é alvo da promessa de Deus. E se você é alvo da promessa de Deus, a palavra que Ele empenhou não volta vazia. Ele vai cumprir tudo o que prometeu a seu respeito. Ainda que espere 1 mês, 2 meses ou 2 anos, não importa. Aleluia! Deus cumpriu a promessa para a tua vida, homem. Amém. Então glória a Deus por isso. Se tu estás esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa. Importa se tu não te abalares da tua fé, porque Ele não vai voltar atrás, porque a sua palavra não muda. Eu tenho um Deus que não muda nas suas promessas. E se eu tenho um Deus que não muda nas suas promessas, este é maravilhoso. Eu tenho um Deus que não muda nos seus objetos, ou nos objetos do seu amor. Como a gente é instável nisso. Como a gente ama coisas. E tem gente que dá a vida por uma coisa, né? Eu um dia estava num culto na casa de uma irmã, lá na Bahia, quando eu era pastor, e ela gostava muito de plantas, e a área da casa dela era cheia de plantas, e um dia fizemos um culto na casa desta irmã, um amor de pessoa, e quando estávamos na área, de repente veio, lá de dentro, o filhinho dela pequenino, num velocípede. Sabe o que é velocípede, né? Sabe aquele negocinho?
E ele disparado lá de dentro, quando passou pela porta, foi numa daquelas avencas bem grandes, naqueles pés de ferro, e bateu na avenca, e virou-se, a avenca caiu. Aí a mãe olhou e disse assim: minha avenca, ao invés de dizer meu filho, tá dizendo, minha avenca, porque naquele instante a maior preocupação dela não era com o filho, era com a coisa. Às vezes amamos mais as coisas. Cuidado no meu carro, não é isso que você diz? A esposa pode se machucar todinha, mas o carro se arranhar, vixe, o mundo desaba. Ai, não vou dizer nada, Rubinho, mas às vezes acontece isso com pessoas. Não é? Minhas coisas, você ama tanto suas coisas, que às vezes o que você diz que é meu bem, não é seu bem mesmo, são seus bens. E às vezes amamos mais as coisas do que as pessoas. O meu Deus não muda nos objetos do seu amor. Quer que eu te mostre uma coisa? Ele cuida das aves do céu, Ele cuida dos peixes no mar. Não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão dele. Não cai um fio de cabelo, Kelton. Nunca. E tu tem poucos, viste? Está aumentando essa careca, meu filho. Mas não cai um fio de cabelo da sua cabeça, se não for por permissão dele. Ele dá um limite ao mar, e o mar não passa desse limite. Ele dá vida a todos os seres vivos. Ele cuida de uma baleia, como cuida de uma árvore, como cuida de um verme. Ele tem seres vivos nesta terra, que têm mais de 5.000 anos, e continuam vivos. E tem vírus e bactérias que não duram nem 2 dias. Ele cuida da vida com longevidade, e Ele cuida da vida com brevidade. Ele cuida de uma mariposa que ao sair do casulo voa apenas o suficiente para chegar a uma árvore, colocar o ovo e morrer. Mas de mim, Ele não somente cuida. De mim, Ele não cuida somente das minhas células. De mim, Ele não cuida somente do meu organismo, do meu coração, da minha cabeça. De mim, Ele não cuida somente da provisão, da providência. De mim, Ele não cuida somente do ar que eu respiro, do alimento que eu tenho. De mim, Ele não cuida somente de suprir as minhas necessidades. De mim, Deus não faz apenas isso. De todas as coisas Ele cuida, Ele zela, Ele preserva, mas a mim não somente isso, a mim Ele me deu uma coisa muito maior, Ele me deu o seu amor. Eu sou fruto do amor dEle, eu sou alvo do amor dEle. Portanto a Bíblia diz: com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí para mim, porque Deus não muda nos objetos do seu amor. Diga isso bem forte: Deus não muda nos objetos do seu amor. E quando eu digo objeto, não estou falando de coisa, estou falando do alvo. Ele não muda em me amar. Diga isso comigo: Ele não muda em me amar. Ele me ama. Ele ama você. E se Ele não muda no objeto do seu amor, não se preocupe, Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistirá de você. Ele nunca te desamparará. Ele nunca largará você da mão dEle, porque Ele não muda. Vamos ler o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não muda.
nos objetos do seu amor, porque Ele resolveu me amar. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E se Ele ama você, Ele quer ter o seu amor. Em Romanos capítulo 8, a partir dos versículos 28. Quem achou primeiro, diga qual é a página das nossas Bíblias aí. 129. Abra a Bíblia aí, Romanos 8, 129 a página. A partir do versículo 28. Se Deus não muda no seu objeto de amor, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele me ama. E olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28. Sabemos, vamos ler juntos comigo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o versículo 31, leia bem forte comigo, o que é que diz? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele me ama. E se Ele me ama, eu quero que você tome posse dessa promessa que está em Romanos 8, a partir do versículo 35. Vamos ler juntos. Romanos 8, 35, pela Bíblia, do jeito que está aí, vamos ler comigo? Quem nos separará do amor de Cristo? Outra vez, só essa frase. Quem nos separará do amor de Cristo? Mais uma vez, mais forte. Vamos cantar. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ele me ama. E porque Ele me ama, esta palavra que se cumpre. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler juntos o restante do versículo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ah, meu querido, tome posse disso. Saia daqui com o que está no versículo 38. Saia daqui dizendo para o seu coração que você não apenas está certo, mas você está bem certo. Você está bem certo. Bem certo que Deus não muda na sua palavra, bem certo que Deus não muda nos seus atributos, bem certo que Deus não muda nos seus planos, bem certo que Deus não muda nas suas promessas, bem certo que Deus não muda nos objetos do seu amor, e eu sou o objeto do amor de Deus, e eu estou bem certo. Leia comigo, versículo 38, vamos ficar em pé, todos juntos, para ler este versículo. Quem nos separará do amor de Cristo, não é? Sei lá. Canta isso aí. Vamos lá, versículo 38, todos juntos comigo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem os por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu sou alvo deste Deus que não muda, e eu não abro mão deste Deus que não muda. Se você tem estado aflito, sofrido, angustiado, preocupado com as mudanças que estão ocorrendo na sua vida, não desista. Ele não mudou nada em relação a você. Se as mudanças vieram, se as tragédias aconteceram na sua vida, se as coisas deram errada por alguma razão, escute, é que Ele ainda não terminou a obra que Ele começou em você. Aleluia! E se você está preocupado com os seus projetos de vida, com os seus sonhos de vida, se está preocupado com alguma coisa e quer entregar-se nas mãos do Senhor hoje, enquanto cantamos, vem aqui ao altar do Senhor com uma atitude de entrega a Ele.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará.